Em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com o que parece ser um vale de ossos secos. Um espaço onde as esperanças se dissipam, onde os sonhos se tornam poeira e onde a energia vital parece ter sido arrancada de nós. Pode ser a perda de um ente querido, uma traição profunda, uma crise de fé, ou até a sensação esmagadora de estarmos vazios por dentro. O Vale de Ossos Secos não é apenas uma imagem do passado. É um símbolo eterno, um espaço que habita a alma de todos que se aventuram na complexidade da existência humana. E é sobre ele que falaremos, porque há um segredo lá. Um segredo que pode transformar a maneira como encaramos nossos próprios vales e, principalmente, como saímos deles. A história que nos leva até esse vale começa com um homem, um profeta, que é chamado a olhar para a devastação. Ezequiel, um dos mais profundos entre os profetas, não apenas vê os ossos secos, ele é guiado por Deus para entender o que eles representam. Deus não lhe mostra apenas um campo de desolação, mas uma lição sobre a capacidade humana de ressurreição, de regeneração espiritual. Ele é levado a um vasto campo de ossos espalhados por toda parte. Não são apenas ossos, são ossos que representam a perda, o abandono, a morte de um povo. Ezequiel é convidado a ver além do que seus olhos humanos podem perceber. Ele está diante do que, aparentemente, é irremediável. Mas o que Deus diz a Ezequiel é algo mais profundo do que uma simples ressurreição física. Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Ezequiel 37, 3. A resposta de Ezequiel, "Tu sabes, Senhor", reflete uma aceitação da realidade de que só Deus tem o poder de transformar a desolação em vida. Esse é o segredo do Vale de Ossos Secos. Não é sobre o que está diante de nós, mas sobre o que Deus pode fazer com o que parece perdido. Quando olhamos para os ossos secos, nós, muitas vezes, os vemos como o fim. Contudo, essa visão superficial não faz justiça ao poder da restauração. O Vale de Ossos Secos não é apenas uma metáfora para a morte física, mas, mais ainda, para a morte espiritual. Somos frequentemente confrontados com momentos de grande desespero e sofrimento, e muitas vezes nosso espírito parece morrer. São as paixões descontroladas, o ódio que corrompe, as inseguranças que nos consomem. A batalha interna que trava em nosso peito é mais devastadora do que qualquer cataclismo físico. Isso é o que nos torna fracos. A incapacidade de resistir àquilo que não vemos, mas que se esconde no fundo da alma. O que devemos entender, no entanto, é que o Vale de Ossos Secos não é apenas um lugar de desolação, mas também de revelação. Ezequiel foi levado a um lugar onde ele tinha que entender que a restauração não viria pela força humana. O poder não vem de nós, mas de Deus. Quando ele profetiza sobre os ossos, ele não está apenas falando de corpos mortos. Ele está falando da humanidade, da nossa capacidade de renovação. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: "Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor." Ezequiel 37, 4. Essa palavra, não apenas para os ossos secos, mas também para nossas vidas, traz um poder que transcende a lógica humana. A voz de Deus não se limita aos limites que nós, como seres humanos, impomos a Ele. Ele nos ensina que até os momentos mais sombrios podem ser transformados em esperança. Qual é o segredo, então, por trás dessa visão profunda do Vale de Ossos Secos? O segredo está na fé, na crença de que a ressurreição não é algo que pertence ao futuro distante, mas é uma realidade que pode ser vivida no presente. A vida não depende da nossa capacidade de consertar tudo, mas de confiar no poder de Deus de transformar o que parece irreparável. Os ossos que estavam espalhados, secos, se unem. Eles tomam forma, e a carne começa a cobrir os ossos. Contudo, ainda faltava algo essencial. A transformação não está completa até que o espírito de vida entre neles. Esse é o ponto-chave.
A transformação não é física, mas espiritual. Quando estamos quebrados, quando nos sentimos desolados e perdidos, é fácil acreditar que nada mais pode ser feito. Mas assim como os ossos secos receberam vida, assim também nossas vidas podem ser restauradas pela presença de Deus em nós. Ele nos revigora, não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército muito grande. Ezequiel 37 dias. O exército de ossos secos revividos é um exército de possibilidades. Ele simboliza a nossa capacidade de superar os momentos de morte espiritual e emocional. Isso não é uma promessa vaga, é uma realidade tangível para quem crê. Este segredo que Ezequiel nos revela é de extrema importância quando falamos sobre o autocontrole e a fortaleza emocional. Muitas vezes, as emoções destrutivas são como os ossos secos, espalhadas por todo o nosso ser, nos consumindo por dentro. O ódio, a inveja, o medo, o ressentimento, as frustrações, esses sentimentos são os ossos secos que corrompem nossas vidas. Eles nos tornam distantes de quem realmente somos e de quem podemos ser. Como, então, devemos reagir quando somos confrontados com essas emoções destrutivas? A resposta, mais uma vez, é o poder da palavra. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar sobre os ossos secos, somos chamados a profetizar sobre nossas vidas. Precisamos declarar em voz alta que não seremos governados por essas emoções, que não seremos dominados pela negatividade, pela desesperança. Precisamos lembrar que a vida pode brotar até mesmo dos lugares mais sombrios de nossa existência. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Este é um lembrete claro de que temos o poder, dado por Deus, de dominar nossos impulsos e emoções. O segredo não está em evitar a dor ou a luta, mas em como escolhemos lidar com ela. Podemos permitir que ela nos quebre, ou podemos escolher a transformação que vem através do Espírito de Deus. A jornada do Vale de Ossos Secos é, portanto, uma jornada de renascimento. Não estamos sendo chamados para uma vida sem dificuldades, mas para uma vida onde encontramos a força para resistir e para transformar a dor em algo maior. O poder não está em nos desesperarmos, mas em levantarmos como aquele exército que, de um campo de ossos secos, tornou-se uma força viva. É fácil se perder na narrativa da dor. É fácil ceder à tentação de sucumbir ao desespero. Mas a verdadeira força, o verdadeiro segredo, está em manter a fé. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de restaurar o que foi quebrado, porque Deus é um Deus de restauração. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:20. Este é o segredo que todos precisamos entender. Ele tem o poder de curar, de restaurar, de dar vida onde antes havia morte. Ele pode tomar os nossos ossos secos e transformá-los em uma história de vida e vitória. Agora, o desafio que nos é colocado é este: seremos como Ezequiel, que profetiza sobre os ossos secos, ou seremos aqueles que ficam à margem, esperando que as circunstâncias mudem sozinhas? Ser crente, verdadeiramente, é entender que a transformação começa dentro de nós. Não importa o quão profundo seja o vale em que nos encontramos, sempre há a possibilidade de uma nova vida, de um novo começo. A vida não será fácil, mas, com o poder de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Os ossos secos podem reviver, assim como nossas vidas podem ser restauradas. O segredo está em acreditar na promessa de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há uma força maior que pode nos levantar. Vale de Ossos Secos é, portanto, um símbolo da nossa capacidade de renascimento, de ressurreição e de transformação. Quando nos vemos perdidos, quando tudo parece impossível, somos chamados a acreditar no que Deus pode fazer.
Ele é o Deus que traz vida, onde antes havia desespero. Ele é o Deus que restaura o que foi quebrado. E assim como Ezequiel viu os ossos secos se levantarem, nós também podemos levantar, firmes e fortes, superando as emoções destrutivas e buscando uma vida de autocontrole e fortaleza. Nós somos mais do que ossos secos. Nós somos um exército vivo, forte, restaurado pela graça divina. E isso, meu amigo, é o segredo do Vale de Ossos Secos. Uma mensagem de esperança, de transformação e de vitória. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar e se inscrever no canal. Que Deus continue te iluminando cada dia mais. Até a próxima.